Oi, pessoal. Começando aqui mais uma entrevista da nossa série Panorama 2024. A gente vai conversar com a Lígia Batista. A Lígia é diretora executiva do Instituto Marielle Franco. Lígia, obrigada por ter topado a entrevista. Ficamos muito felizes, muito honrados. Esperamos que essa entrevista inspire, né, outras pessoas, outras organizações da sociedade civil, né, e nos dê aí informações boas, né, preciosas e fiéis, né, íntegras sobre as questões de justiça racial. Bom, eu vou começar te perguntando, Lígia, você assume, né, o Instituto esse ano, quando aí a Aniele Franco é nomeada ministra da Igualdade Racial. O Instituto Marielle Franco, para quem não conhece, foi criado pela família da Marielle Franco, a vereadora carioca que foi assassinada, e para manter esse legado dela, a memória da Marielle, e cobrar também informações, porque até hoje a gente não sabe exatamente quem mandou matar Marielle Franco, né? Por que razões ela foi assassinada. E esse instituto, pela primeira vez, tem uma pessoa fora da família, né, na direção. E eu queria que você me contasse um pouco o que significa essa transição, de alguma maneira. Eu entendo que o Instituto continua mantendo o seu princípio maior, que é preservar a memória, o legado da Marielle Franco, e, ao mesmo tempo, seguir com essa proposta de trabalhar por mulheres negras no poder, né? Trabalhar tanto no incentivo de mulheres negras no poder, quanto na proteção dessas mulheres, já que aí, tocando um ponto da nossa seara, são alvo preferencial de desinformação e de discurso de ódio, né? Mulheres negras em cargos de decisão, em cargos de poder, na política institucional. E eu sei que vocês têm um trabalho bem bacana, um projeto bem bacana para incentivar e para trabalhar essas candidaturas. E a gente sabe que a desinformação tem afastado essas mulheres da vida pública, né? A gente viu Manuela Dávila, outras tantas que desistiram de se candidatar por conta de ataques nas redes sociais, né? E isso deixa a nossa democracia cada vez mais precária, menos representativa. Então, já falei bastante, quero que você me conte sobre esse projeto do Instituto. Ah, ótimo. Bom, Ana, obrigada pelo convite para que a gente do Instituto possa contar um pouquinho do trabalho. Eu acredito que, enfim, tentando traduzir um pouco do que tem sido viver essa transição, definitivamente a gente entende que, em boa medida, o esforço que a gente coloca é um esforço de continuidade, é um esforço de seguir preservando a memória, lutando por justiça, multiplicando o legado e regando as sementes. São esses os grandes pilares que orientaram a criação do Instituto Marielle Franco lá atrás e que seguem, de muitas maneiras, orientando o trabalho nesse novo ciclo. E acho importante dizer que, do ponto de vista do que é esse olhar para mulheres negras, para pessoas LGBTQIA+, de favelas e periferias, e essa disputa pelas estruturas de poder, isso continua muito na ordem do dia. E é claro, nesse momento que a gente está falando sobre o que virá a ser o trabalho para 2024, na disputa das eleições municipais, que seguramente serão profundamente atravessadas pela questão da desinformação e do discurso de ódio e da violência política, a gente continua tendo no nosso radar e nas nossas prioridades esse olhar. Então, para a gente do Instituto hoje é fundamental seguir buscando estratégias de fortalecimento de mulheres negras e pessoas LGBTQIA+, na política, e entendendo especialmente o quanto que a violência política de gênero e raça é um dos grandes obstáculos hoje para essas figuras se colocarem os seus corpos, as suas vidas à disposição dessa disputa, e que, infelizmente, a gente ainda não tem mecanismos, estratégias intersetoriais que deem conta de responder esse fenômeno de maneira responsável, de maneira efetiva, e que garantam a integridade física e que garantam a vida dessas pessoas, seja na disputa eleitoral, que a violência política atravessa profundamente a disputa eleitoral, seja quando essas pessoas se tornam mandatárias. Então, independentemente da posição em que essas pessoas estão, elas seguem desprotegidas, e essa é
análise que a gente já tem consolidada institucionalmente, que a gente tem enfrentado de maneira muito intensa. Acho que tem uma outra coisa importante de dizer sobre esse olhar para candidaturas, que a gente quer cada vez mais poder qualificar os quadros que constroem campanhas eleitorais, né? Daquelas pessoas que a gente quer cada vez mais chamar de estrategistas, pessoas que trazem uma visão sobre o que é construir uma campanha eleitoral, de quais são os horizontes para a construção dessa campanha, e a gente quer poder oferecer ferramentas para a qualificação desses quadros. Então, isso é algo que a gente tem pensado muito também para o ano que vem, além das estratégias de enfrentamento à violência política, como que a gente qualifica esses quadros e faz com que as campanhas eleitorais de mulheres negras, de pessoas LGBTQIA+, que caminham junto com a gente, sejam campanhas cada vez mais disputáveis, né? Que sejam cada vez mais aptas a serem eleitas, e é para isso que a gente tem trabalhado. E para fechar, dizer que quando a gente fala sobre essa precarização da democracia, né, talvez um passo anterior para a gente refletir sobre esse trabalho, especialmente desde que eu chego, é uma provocação sobre qual é esse conceito de democracia que nos orienta, né? Se a gente trata de um país, se a gente entende a história de um país como o do Brasil, que é atravessado por tantas violências e tantas desigualdades, talvez a democracia sequer tenha existido realmente para todas as pessoas. E ainda que formalmente os sistemas eleitorais, o sistema eleitoral brasileiro, ele não tenha os seus vícios formalmente falando ali, né? Não tem uma urna eletrônica que é fraudada, a gente confia nos mecanismos eleitorais nesse sentido, mas ainda assim o modelo do nosso sistema político eleitoral é um modelo que ainda privilegia algumas pessoas a despeito de outras. E é também sobre isso que a gente quer discutir, né? Se a gente acredita ainda nesse modelo de democracia representativa que ainda adota práticas que excluem pessoas negras, que excluem mulheres, que excluem pessoas indígenas, pessoas LGBT, e se ela é efetivamente uma estrutura que representa essa sociedade, sendo essa sociedade majoritariamente negra, feminina, diversa, por que ela segue sendo assim se o sistema político eleitoral, formalmente falando, não é um sistema fraudado, né? Não é um sistema de vícios nesse sentido. Então, acho que é um debate importante para a gente impulsionar a partir também das nossas pautas. Vou até pular para uma outra pergunta aí, que seria, acho que a terceira, né? A gente teve agora uma decisão aí do executivo, né, de indicação de uma pessoa para ocupar uma cadeira do Supremo Tribunal Federal, né? E houve uma campanha grande, uma pressão, né, da sociedade civil, das organizações de direitos humanos, das organizações de justiça racial, para que a gente tivesse a indicação de uma mulher negra, né? Que é, enfim, a gente tem agora, vai ter só a Carmen Lúcia, né? Se não me engano, de mulher no Supremo. E isso foi uma frustração muito grande, quer dizer, a gente está dando um passo atrás de fato. O que que não funcionou? Porque a expectativa é que a gente, num governo progressista, a gente pudesse avançar nessa pauta, né, da representatividade. E aí, num momento tão importante como esse, com essa campanha consolidada e com a expectativa que a gente tinha, isso não aconteceu. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim. Eu acho que tem muitas camadas para responder essa pergunta. A primeira delas, óbvio, é reforçando essa decepção, essa frustração com a decisão do presidente Lula sobre a nomeação que não leva em consideração a provocação dos movimentos. E acho que quando a gente fala sobre essa decisão, não só sobre essa, sobre a decisão também de quem é o indicado à Procuradoria-Geral da República também, a gente está falando sobre um momento político no país em que o Lula 3 ele não é o mesmo Lula, ou a administração Lula 3 ela não é a mesma administração dos seus últimos 2 mandatos. Né? A gente está no momento em que o país conta com um Congresso profundamente conservador, um Congresso que vai desafiar o Executivo de várias maneiras, e que vai querer, especialmente ali a partir do Centrão, colocar em disputa as pautas a partir do nível de capilaridade que eles têm dentro da estrutura do Executivo Federal. Então, basicamente para mim, o horizonte da maneira como o Lula hoje toma as decisões para governar
é desse presidencialismo de coalizão, é dessa disposição para flexibilizar pautas que seriam pautas mais à esquerda. E quando a gente está falando sobre a decisão da nomeação ao STF, ela não deixa de ser diferente porque ela também está dentro desse jogo político, né? De maneira muito profunda, por várias razões. Seja porque ele quer contemporizar ali o debate do posicionamento de Jacques Wagner na votação sobre os poderes do STF, que estava sendo discutida no Senado agora recentemente, seja por outras várias questões, o que eu percebo é que, para além do discurso sobre a necessidade de maior diversidade dentro da estrutura do sistema de justiça, eu acho que também tem a maneira como a prática política é orientada no nosso país, e que é muito fácil jogar essa agenda para escanteio, porque ela parece sempre ser menos importante. Né? Só que é fundamental dizer que não só foi muito importante que os movimentos estivessem organizados e tentando pautar o presidente, tentando pautar o executivo nesse lugar, mas também que não é só sobre a maior diversidade dentro do STF. Né? O que a gente gostaria, o que a gente esperava é que a resposta à pessoa que fosse nomeada para ser ministra do STF tivesse realmente fundada numa dimensão de reparação histórica por uma estrutura que nunca pareceu aberta para acolher pessoas como nós, para ter pessoas como nós na tomada de decisões. E quando a gente vê a nomeação do ministro Flávio Dino para esse lugar, existe de fato essa frustração, porque a gente percebe que hoje Lula toma decisão que está muito mais orientada por uma dimensão pessoal, né, de uma perspectiva de construção ou consolidação de relações de confiança pessoal do presidente, não necessariamente da compreensão sobre qual é o papel histórico que o Supremo Tribunal Federal deve cumprir, já vem cumprindo e deve cumprir no sentido da defesa da Constituição, da defesa das premissas democráticas da Constituição. Então, me preocupa muito que a escolha do presidente seja muito mais fundamentada por um olhar personalista na decisão desse novo ministro do que propriamente por uma reflexão sobre o que seria um legado histórico que se deixa dentro do STF com a nomeação de uma ministra negra para uma daquelas cadeiras. Maravilha, Lígia. Dentro ainda desse momento Lula 3, qual que foi a evolução ou involução do caso Marielle? Assim, em que ponto que estão, né, as investigações e as respostas que a gente não tem ainda? Eu acho que a gente tem ainda pouco a dizer sobre avanço, né? A gente agora, no último dia 14 de março, completou 5 anos sem resposta por esse crime. Temos duas pessoas que hoje estão em prisão preventiva e que são apontadas como os executores desse crime aqui no Rio de Janeiro. Mas efetivamente essas pessoas sequer ainda foram responsabilizadas pelo que aconteceu e a gente não tem qualquer notícia sobre quem são os potenciais mandantes. É claro que a gente tem noção de que se trata de um caso super complexo, um caso que não se soluciona do dia para a noite, mas a gente segue tendo uma expectativa muito grande de que essa virada de chave do governo federal pode vir a ser a continuidade de um avanço nessas investigações, e nesse caso, na justiça. É claro que foi fundamental que, a partir da chegada do novo governo, não só a nomeação da Aniele para o Ministério da Igualdade Racial, mas também várias declarações públicas, tanto do presidente Lula quanto de outras pastas, de outros ministérios, em defesa desse compromisso com o caso, é fundamental, mas não é ainda o suficiente para que a gente possa alcançar as respostas sobre o crime. Houve uma movimentação importante esse ano, que foi o deslocamento da Polícia Federal para apoiar as investigações aqui no Rio de Janeiro sobre os mandantes. Isso é, de fato, uma movimentação concreta de compromisso, mas ainda assim a gente tem a sensação de que está longe de saber quem são esses mandantes, se eles efetivamente vão ser levados à justiça e responsabilizados. Então, a gente segue aguardando os desdobramentos da justiça, segue cobrando, segue acompanhando as audiências. Amanhã a gente vai ter uma audiência de instrução e julgamento importante sobre esse caso. E seguimos organizadas cobrando essas respostas e esperando que a justiça realmente seja feita. Certo. Lígia, vocês têm um trabalho
bem robusto em relação à violência política de gênero, né? Então, vocês fizeram já duas pesquisas, se não me engano, bem amplas sobre isso, ouvindo vários, né, várias pessoas, várias mulheres aí atingidas por essa violência política de gênero e acompanharam e foram bastante incidentes aí para a criação, inclusive, da lei, né, de violência política de gênero. A lei fez 2 anos. Qual que é o balanço? A gente já tem uma lei aplicada, ainda está completamente longe dessa realidade desejada. Qual que é a tua avaliação? Bom, é isso. A gente tem realmente um histórico, tem se dedicado a fazer algumas análises, diagnósticos a respeito desse fenômeno da violência política. A gente lançou a nossa primeira publicação em 2020, olhando para qual é a realidade de violência política durante a corrida eleitoral. Então, a gente conversou com candidatas às eleições municipais para entender e mapear tipos de violência política. Em 2022, a gente moveu o nosso olhar para sair do contexto eleitoral e dialogar com as eleitas. E o nosso maior diagnóstico foi de que, mesmo eleitas, elas seguem desprotegidas, em especial quando a gente olha para a situação de mulheres negras e mulheres LGBTI. Então, é muito importante para a gente ter tido esse acúmulo desses últimos ciclos eleitorais, e agora, esse ano, a gente lança uma última pesquisa, uma pesquisa mais recente, que é, de fato, desse exercício de balanço sobre os 2 anos da Lei de Violência Política. Eu acho que o principal que a gente tira dessa análise é de que a Lei de Violência Política que existe hoje no Brasil, ela é, sim, um marco histórico importante, porque a gente nunca teve algo parecido na história do país, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser tratada como ponto de partida, né? E não como ponto de chegada nessa corrida. Ela abriu a possibilidade da gente qualificar esse debate, mas ela ainda precisa de muito aprimoramento, especialmente quando a gente fala sobre a maneira como ela trata da questão de gênero. Ela olha para a questão de gênero muito voltada para essa dimensão mais cis-heteronormativa da mulher, e não necessariamente tratando a violência de gênero, que vai afetar mulheres cis, mulheres trans, mulheres nas suas diversidades, né, de orientação sexual e de gênero, e de identidade de gênero. E também acho que tem uma coisa sobre a maneira como a lei perdeu a oportunidade de tratar sobre o eixo de proteção. Hoje, não só os canais de denúncia que existem para endereçar casos de violência política são confusos, são ineficazes, são muito difusos, não são muito claros para quem vive essa violência na prática, mas também existe uma outra parte desse problema, que é a ausência de mecanismos efetivos de proteção. Então, quando a gente tem um caso de uma mandatária, de uma parlamentar, que passa por violência política, ela não sabe a quem recorrer e ela não recebe, muitas vezes, apoio do seu próprio partido, não recebe apoio de outras instituições públicas, e muitas organizações, como o próprio Instituto Marielle Franco, acabam assumindo esse encargo, essa responsabilidade de dar esse acompanhamento, de apoiá-las. E existem alguns casos concretos que a gente vem trabalhando e aproveitando e levando o debate da violência política para dentro do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, que é hoje essa plataforma que a gente tem buscado para tentar acomodar, tentar dar uma resposta e acolher essa parlamentar ameaçada. Mas ainda assim a gente tem grandes desafios a enfrentar. Acho que a lei de violência política ela está em disputa, e é fundamental que organizações como o Instituto Marielle Franco e outras aliadas sigam tentando pautar e tentando aprimorar esse mecanismo que a gente acredita que é muito importante para essa discussão seguir acontecendo no país. Ótimo, Lígia. Para terminar, eu queria que você, ao meu zero rating aqui, mas tem 10 minutos ainda da nossa conversa. Então a gente pode ir com calma. Eu queria, assim, que você pudesse adiantar para nós, né, sobre os programas, os projetos do Instituto Marielle Franco para 2024, pensando aí que é um ano eleitoral, eleições municipais, né, essa atuação local, né, ela é fundamental, assim, para a garantia de direitos, né, e para essa disputa, né, de tantos direitos que a gente está falando, que a gente está falando aqui sobre direitos fundamentais, né, e eu queria que você contasse um pouco do que pode ser contado, né? E também um tema assim que é recorrente, que eu acho que ainda a gente está tão atrasado, que é essa fraude, né, da cota de gêneros, que é o que mais o TSE tem noticiado. Enfim, a gente continua com um problema assim tão, como que eu posso classificar? Tão primitivo, né?
você fraudar uma cota de gênero, né? Já tem tanto tempo que existe a cota de gênero e a fraude está cada vez mais comum e nas eleições municipais tão pulverizadas a gente não consegue fiscalizar, não consegue ter acesso ao que acontece. Qual que vai ser o trabalho de vocês? A gente ainda está, de fato, justamente por causa dos atravessamentos da transição aqui de lideranças, de mudanças internas, ainda amarrando o que é esse grande plano de trabalho para 2024. Mas o que eu posso antecipar é que o olhar para o enfrentamento à violência política segue muito no nosso radar, porque a gente sabe que o contexto eleitoral é um contexto extremamente violento, é um contexto que demanda das organizações um acompanhamento mais próximo, dessas pessoas que estão se colocando à disposição da disputa eleitoral. Então, queremos poder articular de alguma forma estratégias que nos ajudem a expandir a nossa capacidade de acolher essas demandas de violência política, de gênero e raça que chegam para nós. Também, como eu comentei bem no início, buscar criar ferramentas para fortalecer essa capacidade de pessoas que constroem campanhas eleitorais. Hoje, no nosso país, a gente vê uma crescente de iniciativas que qualificam candidaturas, né, candidaturas de mulheres, de pessoas negras, mas acho que existe ainda uma carência sobre a qualificação de pessoas que constroem essas campanhas, né, de pessoas que estão ali caminhando junto com a candidata e que são tão fundamentais quanto para poderem disputar essa vitória. Então, a gente tem pensado muito em como construir ferramentas para fortalecer esses quadros. E acho que a última coisa dentro dessa reflexão sobre como a gente capilariza a luta, como a gente olha para a organização de base para os territórios, é a nossa capacidade de estruturar o que a gente chama de rede de sementes, né? Que é uma rede ativista de pessoas que se mobilizam por esse símbolo de luta que Mari se tornou no Brasil e no mundo, e que querem caminhar junto com a gente para fortalecer a pauta de consolidação democrática, para fortalecer essa pauta de disputa dos espaços de poder, e a gente quer poder estruturar uma estratégia que se capilarize em alguns territórios do Brasil, para que a gente tenha grupos organizados, núcleos organizados que façam frente ao avanço da extrema-direita hoje, porque se tem algo que a gente pode ter de diagnóstico do último ciclo eleitoral de 22, é que ainda que o Bolsonaro tenha sido derrotado nas urnas, o movimento bolsonarista ainda ele saiu muito fortalecido, né? Ele saiu fortalecido e espalhado pelo país, não só com as eleições dos governos dos estados e dos municípios, né? Até antes disso, o Bolsonaro já estava capilarizado ali junto a algumas lideranças municipais, mas também organizando a sociedade, disputando valores, disputando uma visão de mundo mesmo, e eu acho que é fundamental que uma organização como a nossa possa investir energia para poder estruturar essas bases que querem caminhar junto com a gente e que querem fazer frente a isso que a gente não acredita que é um projeto adequado para essa democracia, para essa sociedade e para a consolidação da democracia. Esses são os planos. Acho que, do ponto de vista das cotas para mulheres, né? Seguramente seguirá sendo um tema em pauta, assim como o desrespeito às regras de financiamento paritário de campanhas negras e brancas. A gente viu o que aconteceu com a PEC 9, isso não é uma coisa nova, né? Historicamente, os partidos querem se eximir dessa responsabilidade de cumprir com as regras, não só das cotas, mas de distribuição adequada do fundo eleitoral. E a gente vai seguir monitorando e vai seguir cobrando que essas regras sejam cumpridas devidamente, que a gente possa utilizar dessas regras, aproveitar essas ferramentas criadas para avançar com as nossas lutas a partir das instituições, ocupando cada vez mais instituições e mudando a cara do poder no Brasil, que eu acho que está no nosso radar aí, nessa visão de mais longo prazo. Então, acho que é isso. Lígia, muito obrigada pela entrevista. Boa luta para vocês, para nós. Seguimos juntas. Obrigada, Lê, por ter intermediado a nossa conversa. E a gente se fala em breve. Tchau. Obrigada. Nada, obrigada a vocês. Obrigada. Um Tchau, abraço. tchau. Um Um abraço. abraço.